Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar logo depois do Radar. Termina o Radar, termina a boa música do Radar e a gente começa aqui a tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São esses os temas do nosso programa. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de direito imobiliário. Vocês fiquem atentos aí, porque daqui a pouco eu já vou dizer quem é que vai participar aqui conosco. Lembrando que vocês podem mandar perguntas para a gente através dos seguintes endereços que eu vou colocar aí para vocês. Podem usar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp para nós, 985-946-773. 985-946-773, o prefixo é 51. Para quem mora, por exemplo, lá em São Luís Gonzaga, que está nos assistindo através do canal 13. Um grande abraço aos telespectadores lá de São Luís Gonzaga e que estão assistindo esse programa e todos os programas aqui da TVE através do canal 13. Tá bom? Grande abraço para São Luís. Tem alguns irmãos que nasceram lá. Tinha, né? Porque hoje só restei eu. Hoje nós vamos tratar, como eu disse, de direito imobiliário. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui o doutor Taicir Elrinde. Olá, doutor Taicir, tudo bem? Boa noite, Machado. Uma grande satisfação estar aqui de novo. Feliz com o convite. Ontem eu só lembrei o primeiro nome do doutor Taicir, eu não conseguia lembrar, mas ainda bem que o doutor Marcelo, para quem nós vamos mandar um abraço também. Sim, né? grande abraço para o amigo Marcelo, aí, colega. Emagreceu mais de 200 gramas. No mínimo, ele falou. No mínimo. De ontem para hoje, 200 gramas. Está quase irreconhecível. Mas o doutor Taicir também tem um abraço para mandar, por favor. Sim, quero mandar um abraço muito especial para minha avó que está assistindo lá, a dona Eva. Um abração, tá ligadinho na TV assistindo Consumidor em Pauta aí, desde cedo já sintonizado na TV. Que bom. Dona Eva, eu vou pedir licença aqui pro doutor Taicir para ele mandar um beijo também. Sei que a senhora está com 87 anos, é isso? Então, que grande notícia, que grande telespectadora nós temos. Um grande abraço para a senhora, dona Eva, e fique firme aí, tá? E se o doutor Taicir não responder direito, a senhora puxa as orelhas dele depois, tá bom? É ordem minha aqui, é com a minha autorização. Não, isso não vai existir, porque o doutor Taicir é daqueles especialistas que nós temos aqui da melhor estirpe. Vamos às perguntas, doutor Taicir? Vamos lá. Vamos lá, então. A primeira pergunta vem da Nova Santa Rita. Quem pergunta é o Marlon. Sou autônomo e trabalho com pequenos reparos residenciais. Nos últimos meses o serviço caiu bastante e por isso acabei atrasando o aluguel que venceu no dia 10 de outubro. O proprietário me mandou uma carta avisando que entrará com ação de despejo, sendo que já sou seu inquilino desde 2015 e sempre paguei em dia os aluguéis. E o Marlon quer saber se o proprietário pode fazer isso, doutor Taicir. Infelizmente, Marlon, pode sim. Uma das obrigações principais do locatário é pagar os aluguéis em dia. Então, se tu falta com essa tua obrigação, é justo que o locador, ele peça que tu te notifique para que tu pague ou desocupe o imóvel. Então, sim, né, caso tu não pague nem desocupe o imóvel, ele vai acabar ingressando com uma ação de despejo, inevitavelmente. Pois é, mas ele também, uma boa conversinha também de vez em quando ajuda, né, doutor? Sempre ajuda, Machado, sempre ajuda. A conversa, né, é o melhor caminho, né? É uma dificuldade passageira, de repente é um bom inquilino. Claro, às vezes é um bom inquilino que não teve um problema naquele momento, mandar logo uma carta ameaçando que vai entrar com uma ação de despejo, não me parece ser o melhor caminho, mas não sou ninguém para me meter no assunto. É que daqui a pouco o locador também tem necessidade dessa renda, também, né? Tem os dois lados da moeda aí, né? Tem os dois lados da moeda, é verdade. A dona Suzana mora aqui em Porto Alegre. Há 30 anos, quando minha mãe ainda estava viva, fui morar com ela para cuidá-la. Ela faleceu já faz 17 anos.
Desde então estou morando e mantendo a casa e impostos. Somos entre 9 herdeiros. Só eu cuidei dela. Tenho direito de ficar com a casa? Posso fazer uso capião? Então, Suzana, o fato de tu ter cuidado da tua mãe exclusivamente, né, por todo esse tempo, por si só, não geraria o teu direito a ficar com a casa ou ao uso capião, né, Machado? O que gera o teu direito ao uso capião é a tua posse desse imóvel contínua e ininterrupta por um determinado tempo, né, que no teu caso já são 17 anos, e ela é sem oposição. Então, sim, se os demais herdeiros, eles não têm nunca fizeram oposição e tu já preencheu todos os requisitos para a concessão do uso capião, tu pode pleitear judicialmente, via essa ação judicial, né, e adquirir a propriedade desse imóvel. A próxima pergunta é do senhor William, que mora aqui na Vila Santa Cecília. Pergunta sobre área de condomínios. Fumantes na área de uso comum e nas áreas internas do edifício. Observação, a síndica está inclusa. Como coibir essa prática? A síndica tem gatos que ficam livres circulando nas áreas comuns, sendo que pela convenção coletiva, animais são permitidos só dentro dos apartamentos. Como fazer para que as duas questões sejam respeitadas? Bom, Machado, essa questão do cigarro, ela está bem forte hoje, né? Que geração saúde, cada vez mais as pessoas estão deixando de fumar. Mas assim, a área comum do condomínio, para se proibir que que fumem, aí é necessário que isso esteja estabelecido em convenção. Agora, dentro do edifício, aí é lei federal, não pode fumar em lugares fechados. Em relação à síndica não respeitar a própria convenção, né, que ela deveria resguardar, para notificá-la ou até destituí-la por ela não estar respeitando essa convenção, vocês podem, 1/4 dos condôminos se reúnem e convocam uma assembleia, e nessa assembleia vocês podem imputar a multa a ela e até mesmo destituí-la do cargo. Coisa, né? Eu trabalho, claro que eu trabalho na Prefeitura de Porto Alegre, não pode fumar em nenhuma parte do prédio da Prefeitura, em nenhum setor da Prefeitura pode fumar, em nenhum banheiro pode fumar. As pessoas saem, vão fumar na rua, vão fumar na rua. Calçada. É, a área comum do condomínio aberto que a gente considera, né? O senhor Luiz Carlos, do Balneário Pinhal, ele diz que tem uma casa no Balneário Pinhal e quando chove a nossa rua alaga muito. Há anos solicitamos providências junto à Prefeitura e esse ano eles mandaram um comunicado dizendo que vão arrumar. Mas para isso a Prefeitura está pedindo 12 vezes R$ 195 para todos os moradores dessa rua, para pagar a mão de obra, dizendo que o material a Prefeitura vai dar. Pelo pouco que sei, os moradores têm que cuidar da calçada da casa e a rua fica ao encargo da Prefeitura. Estou certo ou errado? E desde já o Luiz Carlos agradece pela atenção. Está certo em relação ao calçamento, de fato é da responsabilidade do proprietário a fazer a instalação e a conservação da calçada à frente do seu imóvel. Em relação à obra pública de pavimentação, escoamento, drenagem, via de regra é responsabilidade do poder público, Machado. Só que o que ocorre? Às vezes essa reforma ou essa obra, ela vai gerar uma valorização daquela área. Sim. E essa valorização, ela pode ser cobrada através de um imposto conhecido como contribuição de melhoria. E aí também pode ser uma parceria entre a Prefeitura e moradores já proveniente de lei. Essa instituição dessa cobrança. Então, o que eu aconselho o nosso telespectador? Que ele vá até a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e veja qual é a base legal dessa cobrança. É que a Prefeitura, para fazer qualquer tipo de cobrança, ela precisa ter uma base legal, né? Seja por decreto ou lei. Então, tu vai ver, aí tu vai saber se ela é legal ou não. Doutor Taicir, eu tenho uma pergunta que chegou por telefone aqui de um telespectador que pede para não ser identificado. Ele faz algumas acusações graves aqui, eu vou ler para o senhor, vamos ver como que a gente decide sobre esse tema. A gente decide, não, que o doutor Taicir responde sobre isso. Aí ele diz o seguinte: vivo em um condomínio com graves problemas.
Tudo indica que o síndico e a administradora formaram uma organização criminosa para desviar dinheiro. As despesas são superfaturadas com o uso de familiares laranjas, rachadinhas, propinas e etc. Pessoas que reclamam são ameaçadas, idosos são ofendidos e maltratados. Alguns são constrangidos a passar procuração ao síndico. Na prestação de contas, os documentos são ocultados. Aí o telespectador que pede para não ser identificado, por motivos óbvios, né? Ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Tayseiro. Gravíssima acusação, né? Sério, isso é formação de quadrilha, né, Machado? É verdade. Formação de quadrilha. Ele pode fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, né? Pedindo socorro para o Ministério Público para fazer essa investigação, para forçar uma prestação de contas e não temer, não pode temer, né? Porque eles estão forçando até onde eles têm essa força, se de fato é criminoso ou é só uma coação moral. Claro. Os moradores se unirem e destituir eles. Destitui via Assembleia, destitui eles e elege um novo síndico e afasta essa administração. E o morador, esse que pede para não ser identificado aqui, ele também pode fazer a denúncia anônima também. Pode fazer a denúncia anônima também pelo Ministério Público e o Ministério Público vai apurar. É sempre bom se mobilizar, né? Porque a demanda é grande. Então, assim, até que ele vai fazer a denúncia vai ser recebida, vai ser apurado, essa prática vai continuar por muito tempo. Né? Então... Que coisa lamentável isso, né? Que a gente tem que conviver com essas coisas em pleno 2019. Mas, vamos lá. Tem a pergunta aqui do Marcos Rolim. Ele diz o seguinte: tem uma casa na Ilha Grande dos Marinheiros. Lá não tem saneamento básico, pago água e luz. A prefeitura só tapa buraco. Tem o documento de compra e venda. Querem cobrar IPTU, mas já avisaram que não vão dar a escritura. Ele quer saber quais os direitos que ele tem, doutor Tayseiro. Bom, Marcos, primeiramente, em relação ao IPTU, o IPTU é cobrado de toda a área urbana, independente do registro dessa área. Então, assim, seria justa a cobrança do IPTU. Agora, quanto à questão do saneamento, essa é a obrigação do poder público. Vocês podem se reunirem, esses moradores todos, procurar a ajuda do Poder Judiciário para forçar que a Prefeitura e o Poder Público instale lá saneamento básico, porque isso faz parte da dignidade humana da pessoa. O que é muito comum agora, Machado, nesses casos, assim, é que as pessoas estão se reunindo e constituindo cooperativas habitacionais. E a cooperativa habitacional, ali com 150, 200 moradores, acaba tendo mais força e é mais fácil do juiz se dirigir às pessoas por intermédio dessa cooperativa. E estão conseguindo solucionar bem os problemas. Que coisa. Então, quem sabe o Marcos reúne o pessoal dele lá, e... Constitui uma cooperativa, procura uma assessoria... Faz uma coisa, claro. E fica mais fácil. Tá certo. Olha, eu conheço essa Ilha Grande dos Marinheiros aqui há anos e esse problema vem acontecendo de ano para ano, não muda, é difícil. A dona Cíntia mora na cidade de São Leopoldo. Ela alugava uma casa no bairro Feitoria, mas por ser longe do meu trabalho, me mudei para um apartamento no centro. Já faz 20 dias que realizamos a vistoria e entreguei a chave. Mas a imobiliária ainda não me devolveu os 3 meses de caução que dei para garantir o aluguel. Qual o tempo eles têm para me devolver esses valores? Bom, Machado, a lei não especifica exatamente o tempo que a imobiliária ou o locador tem para devolver esses valores. Tá? Não há previsão legal dizendo que em 10 dias esses valores devem ser devolvidos. O que está previsto em lei é que esses valores devem ser devolvidos, corrigidos com juros de poupança. Mas assim, usualmente a prática forense mesmo do judiciário é que esses valores, feita a entrega da chave, feita a vistoria e não havendo mais débitos, esses valores sejam devolvidos em até uma semana. Então, como no teu caso aí já se passou 20 dias, né, Machado? É isso? Isso. Passaram 20 dias, eu te aconselho a notificar a imobiliária ou o proprietário
fazendo uma cobrança extrajudicial, e caso eles não paguem, tu procura ali o juizado especial para fazer uma cobrança dessa dívida aí, né, já com os valores atualizados. Doutor Taiceira, eu tenho a pergunta aqui de um telespectador que também pede para não ser identificado. Ele diz que tem um imóvel alugado. O locatário encerrou o contrato antes do prazo e se nega a pagar a multa. Posso abrir uma ação nas pequenas causas contra o mesmo? Pode sim. Ele pode ingressar cobrando essa multa contratual, né, pela rescisão, sendo o contrato escrito e tendo aquele valor expresso. É lícito que tu entre com a ação buscando esses valores. É bem tranquilo. Nós temos uma pergunta aqui de Santana do Livramento. É uma pessoa do Renato, lá de Santana do Livramento. Ele diz que assiste todos os dias o programa pelo celular. Tenho uma dúvida e gostaria que vocês me ajudassem. Minha mãe é idosa, já com 82 anos, e sofre de asma e bronquite. A casa que ela mora não tem telhado, só a laje. E isso causa grande infiltração, inclusive gerando goteiras nos bicos de luz. O proprietário já tentou diversas vezes impermeabilizar, mas nada resolveu o problema. Um construtor disse que a única forma de resolver é instalando um telhado, mas o locador se nega a realizar esse serviço. O que podemos fazer, já que ele ameaça cobrar multa se a gente sair do imóvel? Não. Neste caso, Machado, não vai ter imputação de multa, não vai ter cobrança de multa, até porque com essa infiltração, como referiu o nosso telespectador, a infiltração está passando pelos dutos de energia elétrica, o que pode gerar um curto-circuito, gerar fogo, e pôr em risco a vida daqueles que estão na casa. Então, assim, a casa perdeu a habitabilidade, perdeu a segurança, e então notifica esse proprietário de que vocês não vão mais ficar na casa por esses motivos e não será devida qualquer tipo de multa pela rescisão do contrato. Olha que interessante, é que isso aqui não deve ser um problema que acontece com muita gente também. A dona Jaqueline, que mora lá na cidade de Gravataí. Estamos com uma obra de um residencial ao lado da minha casa. E os pedreiros subiram no telhado da nossa residência sem permissão e deslocaram telhas. Reclamamos e eles colocaram a telha que nem a cara deles. Bom, se forem uns caras bonitos, de repente, mas bom, isso é brincadeira. E continua a goteira que ali se instalou. O que os senhores me orientam a fazer? Reclamei novamente e disseram que não tem mais o que fazer. E ela quer saber se isso é justo, doutor. Não é justo, né, Machado? Não pode ser, né? Não tem como ser justo, né? Eles passaram usaram da casa dela para fazer uma obra e acabaram danificando e não consertaram. Então, nada mais justo que eles restituam aquele dano, né? Eles arrumem aquele dano. Então, se eles se negam a fazer, ela pode procurar o Poder Judiciário, né? Entra com uma obrigação de fazer perdas e danos, os danos que podem ter ocorrido com esse vazamento, e vai receber a devida indenização, com certeza. Que coisa impressionante, né? As pessoas vão lá, estragam a casa dos outros e depois não querem arrumar. Tem uma pergunta que chegou para o telefone aqui, doutor Taiceira, do Fabiano Arcari. Gostaria de saber se o contrato de compra e venda de um imóvel, um terreno, é válido ou se corre o risco de perder para o antigo dono caso ele haja de má fé. O contrato de compra e venda é um justo título que comprova a aquisição daquele bem. Mas o que ocorre? Digamos que vocês celebraram um contrato de compra e venda e esse vendedor, ele tem alguns problemas judiciais. Digamos que ele tem execuções aí perseguindo ele. E aí tu não publicizou esse negócio. Pode acontecer de um credor vir lá e fazer a penhora daquele bem. Não significa que tu vai perder aquele bem, mas tu terá que intervir no processo como terceiro interessado. Tu vai gastar mais com o advogado e com a tua defesa do que tu vai gastar para fazer o registro desse bem. Então, comprou, fez compra e venda, registra no cartório de registro de imóveis e resolve o problema, Machado. É mais fácil, né? É mais fácil prático. E mais rápido até, né? Bem mais rápido.
A próxima pergunta é do Mauro, lá de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul assiste a gente pelo canal 30, canal digital, que está no ar lá em Santa Cruz do Sul. Então, um grande abraço lá para os telespectadores da TV lá em Santa Cruz do Sul. Pois o Mauro disse que locou um imóvel para montar uma padaria. Como o investimento que farei será alto, ficou estipulado que o contrato de locação terá prazo mínimo de 5 anos. Minha dúvida é se, no caso de o proprietário pretender a venda desse imóvel e eu não tiver condições de comprar, tem alguma forma de garantir que eu permaneça no imóvel, pelo menos pelo prazo previsto no contrato? Tem sim, tem, Mauro. Tu fez o contrato de compra e venda de 5 anos, ok? A lei do inquilinato diz que nos contratos de locação comercial, o adquirente deste imóvel locado, ele deve respeitar os contratos estabelecidos antes da sua aquisição. Só que para isso, esse adquirente ele tem que ter ciência inequívoca de que aquele imóvel está afetado por uma locação. Então, o que tu faz? Tu pega o teu contrato de compra e venda e leva a registro no registro de imóveis e a verba na matrícula. Assim, qualquer pessoa que tem interesse na compra vai pedir a certidão, Machado, do imóvel, e vai ver que ali tem uma locação e que ele vai ter que respeitar o prazo de vigência daquela locação. E o nosso telespectador fica garantido aí. Se ninguém disser nada para ele vai chegar lá e vai se dar mal, né? Porque ele não vai ficar sabendo, ele vai ficar sabendo depois que tem um locador ali. Depois que vai ter um locatário. Tem um locatário, mas vai gerar um desconforto desnecessário, né? Claro. Vai acabar no judiciário. Claro. Vai acabar no judiciário, o que dá para evitar. Você, como um vizinho meu, eu moro num prédio onde o estacionamento é alugado, mas é no pátio, assim, né? E quando sai um morador, a síndica vai lá e sorteia aquela vaga para um outro que está esperando. Aí um cidadão lá vendeu o apartamento deles. Não, meu apartamento é com estacionamento. E vendeu o estacionamento também. Poxa, e daí, como é que fica? Aí não tem como fazer, porque não existe o estacionamento, né? Sim, porque o adquirente, que adquiriu, né? Ele não prestou atenção, provavelmente que naquela matrícula não tinha, ele foi só de boca, né? É evidente. A dona Gabriela, que não é minha filha, mas eu mando um beijo para ela. A dona Gabriela é aqui de Porto Alegre. E ela diz que o marido dela sumiu de casa faz 5 anos. A advogada já conseguiu fazer o divórcio dela, mas a casa onde ela mora está no meu nome e no nome do meu ex-marido. Como fica essa situação? Terei que ficar morando o resto da vida no mesmo local, dependendo da assinatura dele para fazer a venda da casa? Em tese não, Gabriela. O que ocorre? Se não me engano, foi em 2011, foi inserido um artigo no Código Civil que fala da uso capião de bens de família, bem comum do casal. Tá? Mas para isso que ocorra, é necessário o abandono do lar. E a gente precisa entender esse abandono do lar, efetivamente, abandono da casa e da família. E não simplesmente um dos cônjuges saiu da casa porque não tem mais condições de convivência, né? Isso não configura abandono do lar. Então, mas se ele sumiu, de fato, aí faz 5 anos ele sumiu, né? Ninguém sabe o seu paradeiro, tu pode, sim, buscar por uso capião, desde que já tenha passado 2 anos, que esse imóvel não tenha mais de 250 metros e que tu não tenha outro imóvel. Aí é possível que tu busque a propriedade plena desse bem. Tem uma última pergunta aqui por telefone, doutor Taicir, de uma telespectadora que não quer se identificar, mas mora aqui em Ipanema. Ela tem um imóvel alugado há 10 anos. Só que ela e a inquilina perderam o contrato e a inquilina está sem pagar há 4 meses. Ela quer saber como recuperar o contrato e se há risco da inquilina pedir a casa com uso capião. Não, uso capião não. Respondendo a pergunta, uso capião não, porque ela está inadimplente. Aí tu já consegue tirar a característica do uso capião, notificando ela do atraso. E tu pode reconstituir esse contrato por uma notificação. Tu faz uma notificação dizendo que o contrato foi perdido, restabelece as cláusulas e ela concordando, respondendo essa notificação, tu já restabeleceu o contrato. Mas uso capião não, porque não há... ela está lá
existe oposição, tu quer que ela saia porque ela está te devendo, né? Então, o uso capião, nesse caso, fica tranquila que não vai ser possível. O senhor Rogério mora na cidade de Sapiranga. Um conhecido abriu um pequeno mini-mercado no bairro, mas não estava dando conta da administração. E acabei negociando o valor das mercadorias com ele e assumindo o negócio. Só que agora, passados 8 meses, a imobiliária mandou uma notificação solicitando a desocupação do imóvel por infração contratual grave. Eles podem me forçar a sair? Será que essa infração grave tem relação com o fato de eu ter assumido o negócio? Bom, Rogério, eu acredito que sim. Eu acredito que essa infração que eles referem na notificação seja exatamente essa sublocação ou cessão que vocês fizeram, tá? A lei do inquilinato diz expressamente que em caso de cessão ou sublocação é necessária a notificação, né, a ciência do locador ou do proprietário, a ciência inequívoca por carta registrada, e o locador ele precisa consentir com isso expressamente. Imagino que no caso de vocês isso não tenha ocorrido, né? E então sim, bem provável, como tu está atrelado a um contrato que tu nem faz parte, se houver a rescisão, tu vai ter que sair dali. O que eu te aconselho é procurar a imobiliária. Procura a imobiliária, explica a situação, mostra a tua boa-fé, teu interesse na continuidade desse contrato e faz um contrato novo daqui para frente. E ele que rescinda um outro contrato e tu estabelece um contrato novo daqui para frente. Dá tempo de eu fazer mais uma pergunta ainda, ou se não dá, eu vou encerrando o programa por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou agradecer muito a presença do Dr. Taizir, índio por aqui, e dizer que as portas estão sempre abertas aqui. As portas, não é porque ele fala em direito imobiliário, mas é que as portas da TV estão sempre abertas e desse programa também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Machado. Foi uma honra estar aqui. Espero retornar outras vezes. Que agrada o pessoal. E leve um grande beijo lá para a dona Eva. Com certeza levarei. Amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui, 6h30 da tarde. Eu vou tratar de direito de família e comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.